Hoje nós vamos estudar o livro da Esperança, de Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Este livro, ele é baseado nas lições do Evangelho segundo o Espiritismo e também no Evangelho de Jesus. Emmanuel sempre coloca duas epígrafes, uma do Evangelho de Jesus e outra do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a lição é 74, e ele colocou para nós aqui o título, Ler e Estudar. Então ele colocou como epígrafes as seguintes frases: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está registrado lá em Mateus, né, uma fala de Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 5. Depois ele coloca uma outra frase, que está nas instruções dos Espíritos, frase também do Evangelho, desconfiai dos falsos profetas, que está lá no capítulo 21, o item 9. Esse capítulo 21 é a respeito haverá falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas, é o nome do capítulo. Então, nós vamos ler a mensagem toda, depois vamos tecer alguns comentários a respeito desta lição. Ler e estudar. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Desconfiai dos falsos profetas. E Emmanuel começa. Ler sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para servir à mesa. Estudar sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos, que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Então, Emmanuel, nesta mensagem aqui, está nos chamando a atenção, já que a mensagem está inserida lá no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, dizendo para nós que nem
nem toda leitura, nem tudo que aquilo que está escrito nos livros provém de um missionário, de um verdadeiro profeta, porque, como Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque geralmente as palavras que usam são aquelas palavras que convencem. Às vezes nós estamos assim desavisados acerca dos assuntos, achamos bonito e acreditamos que aquilo que estamos lendo é algo verdadeiro. E desconfiai dos falsos profetas. Então nós temos que ler e nós temos que analisar aquilo que lemos, comparar com as obras espíritas, as obras básicas, para que a gente veja se aquele ensinamento realmente é o ensinamento do bem, um ensinamento que edifica. E nós olhamos no dicionário, o ler e o estudar, as duas palavras, os dois vocábulos, para ver se havia assim alguma diferença entre as duas, já que elas estão bem ligadas. Então, nós encontramos que ler vem lá do latim, legere, percorrer com a vista o que está escrito, proferindo ou não as palavras, mas conhecendo-as e interpretando-as. Então, é um trabalho de decodificação, né? Que a gente vai olhando aquilo que está escrito, e porque nós fomos alfabetizados, nós vamos decodificando aquilo ali, vamos interpretando, isso é ler. Pode ser em voz alta ou pode ser em silêncio, né? Ler só com os olhos. Ver e estudar coisa escrita. Decifrar e interpretar o sentido de alguma coisa. Perceber sinais, mensagens. Ser capaz de reconhecer palavras ao vê-las escritas. Então, nós sabemos todos os significados, mas olhando no dicionário, a gente vê mais alguma sutileza a mais, né? Olha, ser capaz de reconhecer palavras ao vê-las escritas. Isso provém também lá da nossa alfabetização, né? Por isso que nós reconhecemos. E ao ler um texto, dependendo daquilo que estamos pensando, dependendo do momento, nós lemos até em voz alta, mas nós não identificamos mesmo aquele conteúdo, nós não compreendemos muito bem o conteúdo, porque a leitura, ela precisa estar associada, né, não apenas a decodificar as letrinhas aí, as palavras, mas é preciso também que nós estejamos atentos. Nós precisamos estar atentos às palavras, às frases, à ideia, para que a gente vá compreendendo melhor. E o verbo estudar, de acordo com o dicionário, diz o seguinte: aplicar a inteligência para aprender. Então, até ler, né, a gente teve que estudar para aprender a ler. Observar atentamente. Então, estudar é observar atentamente. Procurar fixar na memória. Então, tudo aquilo que a gente está estudando, a gente procura fixar na memória. Exercitar-se, adestrar-se. Realmente é um trabalho de adestramento, a questão da leitura. Examinar atentamente. Então, são esses os significados que nós encontramos, e nós vemos que o estudar, né, ele está bem ligado à inteligência. E Kardec já falava isso, né, que tudo aquilo que a gente vai ensinar para uma criança, primeiramente nós temos que passar pela sua inteligência, para que ela possa compreender bem aquilo que nós estamos ensinando. Não só as crianças, mas todas as pessoas. Nós temos que começar do simples para o complexo. Então, ler e estudar. Nós sabemos que são atividades, né, imprescindíveis para todos nós. Nós lemos hoje em dia livros, né, lemos
textos que vêm pela internet, leitura a todo momento, mensagens nos chegam a todo momento, nós precisamos ler. E quanto aos livros, hoje em dia, nós temos muitas opções de leituras. Às vezes nós nem vamos ler exatamente, mas nós vamos escutar, vamos ouvir audiolivros. Para aquelas pessoas que têm dificuldade, às vezes, para ler, já existem os audiolivros, mas são todos muito importantes para que nós possamos estar por dentro dos assuntos, para que nós estejamos inseridos mesmo no mundo, com todos os seus problemas, com todas as suas conquistas. É a leitura que nos proporciona todo esse saber. E quando nós lemos este capítulo 21, nós vamos descobrir interessantes as características, né, do verdadeiro profeta, porque o que está dizendo para nós aqui, porque nós estamos estudando este capítulo, juntamente com a mensagem, então, Kardec coloca para nós lá que os caracteres do verdadeiro profeta, ele coloca alguns aqui importantes, dizendo assim, que Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Então, Deus não dá tarefas, missões importantes para qualquer pessoa. A pessoa tem que estar imbuída mesmo, né? Ela precisa ser uma pessoa já desenvolvida, um espírito superior, para que ela possa dar conta de uma tarefa grande. E Deus conhece-nos a todos, né? Então, aquele que é o mestre, aquele que vai ensinar alguma coisa, ele há de sempre saber mais do que o discípulo. Diz lá, acho que é o Erasto que diz nessa mensagem, que são espíritos superiores em inteligência e moralidade, espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências. Então, se o espírito é adiantado, se ele é um espírito superior, se ele é um mestre, né, no ensinamento, ele não vai trazer uma mensagem ruim, uma mensagem falsa para nós. Por isso que as mensagens que surgem por aí, sendo atribuídas a espíritos de luz, e quando nós vamos ler, tem muita negatividade, que deixa a gente para baixo, fala muito a respeito das imperfeições que nós trazemos ainda, não nos edifica, não nos consola, nós precisamos desconfiar dessas mensagens e não sair divulgando por aí dizendo que foi este ou aquele espírito. E ele continua dizendo que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Olha quantas características, né, que um espírito missionário, né, o verdadeiro profeta, ele tem que ter. Então, ele tem que justificar por que ele é o profeta, né? Então, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadoras de suas obras. A gente sempre lembra de exemplo Chico Xavier, né? Olha quanta influência moralizadora as obras que o Chico psicografou, elas são capazes de proporcionar a todos nós. Então, ele realmente era um desses missionários de Deus, né, na área do espiritismo. E, geralmente, né, o Espírito continua dizendo para nós aqui, que eles ignoram-se a si mesmos. Eles não saem divulgando aí, eu sou missionário, eu sou profeta, tal. Não. Desempenham sua missão pela força do gênio que possuem,
secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige. Então, eles desempenham sua missão pela força do gênio. Eles já têm aquilo neles. É algo que ocorre naturalmente. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, nós vemos a diferença aqui, né? Os primeiros são humildes, são modestos, e os segundos, os falsos profetas, são orgulhosos, são cheios de si, são pessoas vaidosas. A primeira frase: ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Olha, está nos chamando a atenção. Que tipo de leitura que nós estamos lendo? Que autores nós estamos escolhendo para as nossas leituras? E nós sabemos que a obra literária existente no mundo é imensa, é variada. Aqui nem estamos falando só de doutrina espírita. Toda a obra literária, né, que já foi escrita até hoje. E é importante que conheçamos esses livros, pelo menos alguns exemplares. Com a leitura, nós vamos desenvolver mais, né, vamos conhecer mais a nossa cultura, vamos entender a capacidade dos nossos escritores, né, ao escrever as suas histórias, seus romances, seus poemas. Então, são inúmeros os benefícios da leitura. A leitura vai até nos auxiliar na nossa fala, aumentar nosso vocabulário, nosso pensamento a respeito de determinados assuntos. Então, sempre que nós pudermos, né, vamos ler algum livro, isso vai ser muito importante para nós. Então, ele fala aqui, ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. E interessante, né? E depois ele faz uma comparação aqui com o alimento que nós escolhemos para ingerir. Ele fala assim, que ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação de pratos que consome. Realmente, nós escolhemos, né, os alimentos mais adequados, mais bem cultivados. Sempre nós vamos escolher aquele tipo de alimento melhor para o nosso corpo, né, para nutrir o nosso corpo. E quando chega na leitura, deveria ser da mesma forma. Nós vamos escolher aqueles livros que vão nos edificar, aqueles livros dos quais nós temos necessidade, porque o alimento do corpo, ele vai nutrir o corpo, mas o alimento da alma são as ideias, são os sentimentos, né? São as emoções que a gente sente. Então, tudo está relacionado a essa leitura que a gente está fazendo para o nosso espírito se sentir também alimentado. Quando nós lemos uma história, vamos pensar uma história, um romance, né? Às vezes nós estamos passando por um problema relacionado a uma pessoa, a um amor, e quando nós lemos aquela história, isso nos ajuda a melhorar aquilo que estamos sentindo. Para a criança, da mesma forma, quando ela lê uma história que fala de medo e que no final resolve tudo bem, ela também, aquela leitura ajuda a criança a melhorar-se, né, esse medo que ela sente. Então, a leitura ela é importante para crianças, para jovens, para adultos, para pessoas de maioridade, né, dos velhos. Então, todos nós precisamos da leitura. Mas nem sempre nós temos esse hábito. Esse hábito, ele deveria ter sido adquirido na infância, durante a escola, né, no nosso período escolar,
Mas nem sempre isso acontece. Mas não é porque nós já somos adultos que nós não podemos adquirir este hábito. Nós podemos sim. E, aliás, nós necessitamos. Nas dificuldades que estamos vivenciando atualmente, por exemplo, nós temos necessidade de uma leitura, de um consolo, nós temos necessidade de uma informação do porquê que está acontecendo determinadas coisas. Então, em se falando de doutrina espírita, nós precisamos de ler o Evangelho segundo o Espiritismo para compreendermos as causas e os efeitos das nossas ações, para compreendermos o valor da prece, para compreendermos as bem-aventuranças, né? Para nós acreditarmos mais no futuro, termos fé, termos esperança. Então, o Evangelho, ele é um guia para todos nós, nos momentos em que estamos vivendo aqui, das nossas dificuldades. E também, se não estamos vivendo dificuldades, é um incentivo muito grande para que nós continuemos, para que nós perseveremos na nossa luta diária aí. E ele fala aqui para nós que pessoa alguma compra pastéis de lodo para servir sua mesa. Então está dizendo, não leia livro ruim, não. Não leia livro que traga informações de pessimismo. Escolha algo melhor. Você gosta de livro de autoajuda? Leia autoajuda. Você gosta de livros espíritas? Leia os livros espíritas. Mas eu posso ler todos os livros? Olha, se tiver tempo, pode examinar tudo, né? Como diz o Paulo, examinar tudo e retende o bem. Mas se não tem muito tempo, escolha por prioridade. Primeiramente, aqueles livros que a gente precisa aprender mais, né? Se nós estamos interessados em conhecer doutrina espírita, vamos ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler as obras psicografadas por Chico Xavier, que já são no número muito grande. Todos eles nos edificam. Todos eles são como se fosse aquele alimento maravilhoso, né? Em que a gente nutre o nosso ser. E no segundo item aqui, ele coloca: estudar sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Então, continuando, né, no mesmo assunto aí, estudar sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Então, por que nós estudamos? Para nos instruir, para discernir o certo do errado. Por exemplo, nós somos médiums. Nós queremos acertar nas tarefas da mediunidade. Então, nós precisamos de participar de grupos de estudo na casa espírita. Nós precisamos conhecer alguma coisa do livro dos médiuns. Nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Então, vamos estudar juntamente com outros irmãos, porque sozinhos nem sempre é fácil. E participando dos grupos, vamos nos fortalecendo e vamos começando a estudar sozinhos também. E para reter em nós esses ensinamentos, nós precisamos estar muito atentos. Quando estamos muito atentos, uma outra mensagem do Emmanuel aí fala assim, que Deus nos dá entendimento em tudo, quando nós estamos atentos às nossas leituras, quando nós não faltamos, né? Nós somos perseverantes, nós somos disciplinados, esses ensinamentos vão ficando em nossa mente. E quando precisamos deles, eles vêm à tona. Estão todos guardados aqui no nosso inconsciente. Isso nos dá uma segurança. Nós que somos médiuns, nós que somos evangelizadores de crianças, qualquer atividade que a gente faça na casa espírita, existem leituras que auxiliam, né, para que o nosso trabalho fique cada vez melhor. Então, está dizendo para nós aqui
Estudar sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Páginas dissolutas seriam destituídas de valores morais. Então, ninguém vai, né, ler essas páginas aí dissolutas para fortalecer o caráter. Se nós temos uma proposta, nessa proposta de melhoria espiritual, todos nós sabemos que estamos aqui no mundo para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos o nosso entendimento acerca da vida, para chegarmos melhores no mundo espiritual do que quando aqui chegamos, quando criança. Então, se todos nós temos isso em mente, nós vamos querer fortalecer nosso caráter, e para isso é que nós precisamos selecionar melhor as nossas leituras, no caso aqui está dizendo, né? Mas isso daqui serve também para as nossas falas, aquilo que nós vamos conversar com as outras pessoas, nós devemos estar constantemente selecionando aquilo que nós vamos ler, aquilo que vamos falar, para que realmente aconteça uma edificação na nossa vida. Ele continua dizendo para nós aqui que o homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carregando veneno. Então, olha aqui, quantas coisas que ele falou para nós importantes sobre a higiene, que hoje em dia nós já temos um cuidado todo especial, né, com a água. Todos nós utilizamos filtro, seja o filtro de barro, seja o outro filtro, né? Nós efetuamos o prodígio da asepsia, né? Limpamos os machucados, utilizamos os remédios, né? Imuniza produtos do mercado popular. Quando nós compramos as verduras, né, nós já higienizamos bem esses alimentos para a gente guardar. Vacina-se contra moléstias contagiosas, né, outro item que hoje em dia a gente está vendo muito aí, né, todos se vacinando para que não sejam acometidos por nenhuma doença, né? Então, tudo isso hoje em dia nós já fazemos. Mas aí ele levanta outra questão. No entanto, apesar de tudo isso, né, o homem encontra a cada passo reportagens sanguinolentas. Tem pessoas que gostam, né, de assistir programas de reportagens falando dos acontecidos aí, e às vezes quem fez a reportagem pinta aquilo ali mais e mais, né, para dar aquela emoção mais forte nos outros. E livros enfermiços. Então, ele fala que esses livros, né, que abordam esses temas deprimentes aí, são enfermiços, são enfermos. Quem lê vai ter alguma coisa dentro de si não muito boa, porque às vezes a pessoa não está preparada. É lógico que tem pessoas que conseguem ler e nem registram depois aquilo que estão lendo. Mas tem outras que ficam com aquilo na mente, né, toda a vida. Elas têm pesadelos, né, demoram a esquecer daquelas leituras deprimentes. E muitas vezes também, às vezes a gente lê alguma coisa que desperta algo do nosso passado, né, que vem à tona, e às vezes é difícil depois para a gente sair daquela situação. Às vezes até mesmo na doutrina, né, existem algumas
situações do mundo espiritual, algumas descrições bem difíceis, que nem todas as pessoas conseguem ler. Nós estávamos comentando em um outro grupo de estudos, quanto que o André Luiz tem umas descrições interessantes, né, do mundo espiritual. Ele não nos passa medo ao descrever aquelas regiões difíceis, né, umbralinas, porque parece que tem algo de instrutivo, tem algo moralizador ali no meio daquelas descrições. Mas tem outros autores que não conseguem fazer isso. Então, nós mesmos é que vamos saber. Será que eu posso ler? Será que eu não posso ler? Nada é proibido. Como disse o Paulo, né? Examinai tudo e retende o bem. Se nós temos tempo para examinar tudo, para fazer os apontamentos ali necessários para aquela leitura, nós podemos ler, nada é proibido. Mas temos que saber, será que eu vou ficar muito impressionado? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu nunca li o livro Memórias de um Suicida, não, porque esse assunto me deprime. Tudo bem, a pessoa não precisa ler, mas tem outras que já leem, que acham interessante, que comenta a respeito do que leu, vê aquela parte edificante. Tudo bem, essa pessoa já consegue. Então, da mesma forma, os alimentos, né, para o nosso corpo. Tem pessoas que podem utilizar de todos os alimentos e não faz mal. Outras já utilizam e se sentem mal. Então, a leitura, da mesma forma, a própria pessoa vai saber, né, aquilo que ela escolhe. Mas não esquecendo de que, se eu quero ser um verdadeiro espírita, eu tenho que ler as obras espíritas, que nem todas são fáceis, mas em um grupo de estudo, a gente acaba aprendendo muitas coisas. E ele continua dizendo aqui, que continua, né, a gente tem todo esse trabalho de asepsia, mas existem as reportagens sanguinolentas, livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Então, as palavras, muitas vezes, elas convencem as pessoas. Às vezes a gente é envolvido pela melodia das palavras e acha aquilo bonito, mas vai ver direitinho, ali tem crime, ali está ensinando uma coisa ruim. Então, nem tudo a gente deveria ler, não. Mas fica no livre-arbítrio de cada um. Agora, aquela frase que a gente até já falou. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. O importante é isto, é reter o bem. O que os livros espíritas nos ensinam, né? Fora da caridade não há salvação. Amai o vosso próximo como eu vos amei. A esperança, né, é mãe aliás, a fé é a mãe da esperança e da caridade. E tantas outras frases bonitas, né, importantes para a gente aprender. Por isso, a gente tem que examinar tudo e reter só o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Então, aqui ele está fazendo uma comparação, né, das leituras que a gente está examinando e daqueles que estão trabalhando ali com o meio microbiano. Como que eles fazem? Eles são técnicos, eles entendem, eles utilizam luvas, aqui no texto falou das luvas, né? Mas existem outros apetrechos que eles utilizam hoje em dia para não se contaminarem. Então, da mesma forma, nós, para examinarmos tudo,
nós precisamos ter essas proteções. E quais são as proteções? Esse conhecimento prévio, essa leitura do Evangelho, das obras básicas. Quando a gente entende melhor essas obras básicas, nós ficamos mais aptos a nos interagirmos com as outras obras. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Então, aqui ele está encerrando a mensagem para nós, né? Nos dizendo isso. Leiamos e estudemos, sim. É preciso ler, é preciso estudar. Quanto nos seja possível. Existem pessoas, né, que sempre no começo do ano estabelece algumas metas, né? Eu vou ler um livro por mês, ou eu vou ler um livro por ano, 2 por ano. Então, cada um, né, determina alguma coisa. Ou eu vou ler uma página todos os dias, eu vou ler 15 minutos todos os dias, eu vou ler um romance e tantas mensagens. Cada pessoa usa fazer, né, de uma forma. Então, quanto nos seja possível, isso é importante. Honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre. Olha, então aqui já está dizendo para nós como que nós vamos selecionar. Nós vamos selecionar aqueles que têm pensamento limpo e nobre, aqueles que escrevem para auxiliar, né, para edificar, que nos restaurem as forças. É o que nós estamos precisando, de restaurar as nossas forças para continuarmos, né, para prosseguirmos na nossa jornada, cada vez mais difícil, mas nós precisamos prosseguir com fé. Então, essas leituras vai restaurar as nossas forças. E que essas leituras, né, nos amparem a vida. E aí ele diz, mas evitemos as páginas que inspiram loucura, delinquência, que estampam muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Então, nós temos que cuidar muito bem da nossa mente, porque a nossa mente, ela cria formas mentais, e às vezes fica difícil depois até da gente exercer as nossas atividades devido a essas formas mentais que a gente vai produzindo. Por isso, uma forma, né, de limpar de nossa mente essas larvas mentais, essas coisas que a gente vai formando, é a gente adquirir o hábito da leitura. E como que a gente adquire esse hábito, né? Nós vamos adquirir o hábito da leitura tendo perseverança. Ler alguma frase, alguma mensagem todos os dias. Começar com alguns minutos todo dia e ir ampliando o tempo. Explicar para alguém o que leu é uma forma da gente reter o conteúdo. Escrever textos baseados na leitura que fez. É muito importante isso, porque ajuda a gente a memorizar aquilo que a gente leu. Hoje em dia, né, existem os aplicativos de celular para baixar livros, né? Existe lá aquele Kindle, né, para a gente ler no celular, ou o próprio livro Kindle mesmo, né? Para a gente comprar e ler. Mas o livro físico também ainda é muito importante, né? A gente gosta muito ainda desse tipo de livro, né? De papel. A gente tem afeição por esse tipo de leitura. E no caso da gente não conseguir, né, ler, existem os audiolivros,
que a gente pode ouvir, né, os podcasts. Depois a gente pode até checar, né, no próprio livro, se teve alguma diferença ou não. Hoje em dia a gente pode participar de grupos em que existem leituras, né, dos livros de Emmanuel, as leituras assim, todos os parágrafos certinhos, né? As pessoas lendo com entonação. É muito importante a gente fazer isso. Então, isso que a gente leu aqui no livro da Esperança serve para a nossa vida, para a gente continuar, né? Fazendo esse esforço diário aí de lermos algumas páginas por dia, pelo menos, para que a gente vá melhorando o nosso vocabulário, o nosso entendimento da vida. Então, fica por aqui a nossa mensagem, né? E que Deus nos ajude a termos essa força necessária, essa coragem, né? Para nos tornarmos bons leitores, selecionando as leituras indispensáveis para o nosso crescimento. Muita paz a todos.